comunicação. Vale a pena, muito bom. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o Maio Amarelo, que chega em sua 6ª edição, chamando a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. 50 mil brasileiros morrem em acidentes de trânsito todos os anos. Outros 440 mil ficam com sequelas. Só em 2018, a cidade de São Paulo registrou 884 mortes em trânsito, mais de 80% envolvendo pedestres e motos. O programa em discussão está recebendo Luiz Flávio Gomes, deputado federal por São Paulo, jurista e doutor em Direito Penal. Recebo também com muito carinho Newton Gurman, idealizador da ONG Não Foi Acidente, e também recebo o doutor Luiz Antônio Santos de Oliveira, advogado, perito criminal e especialista em acidente de trânsito. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês. É um tema, sem dúvida nenhuma, em relação ao Maio Amarelo, onde todas as atenções estão voltadas exatamente para esses acidentes e para muitos deles criminais. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Como é que vai Brasília? Tá tudo bem? Muito bem, Marcos, muito bem, nossos telespectadores, cumprimento a todo mundo e meus colegas aqui de bancada, Newton Gurman e Luiz Antônio. É um prazer imenso estar aqui, vamos falar do Maio Amarelo. O Maio Amarelo, algo sumamente relevante, de 40 a 50 mil vidas humanas são destruídas no nosso trânsito assassino. Nós temos que ter rapidamente algumas respostas lá em Brasília. Estou agora dentro do parlamento, há 3 meses lá, e estou ali para trabalhar, talvez o único deputado que não recebe, eu abri mão do meu salário de deputado, só para trabalhar, e o que eu quero é contribuir, sobretudo, para este tema. Sim. É um absurdo não tomarmos providências urgentes de fiscalização efetiva e certeza do castigo, porque demora muito no Brasil os processos. Ele é condenado, ele mata uma pessoa, é condenado, mas 6 anos, 8 anos depois. Isso é um absurdo. Meu projeto que está na pauta, para que a gente tente aprovar ainda esse mês por causa do Maio Amarelo, é o seguinte: o juiz, logo que recebe o processo, tem que já aplicar, juiz, aplicar medidas cautelares imediatas, suspendendo a carteira de motorista, já determinando bloqueio de bens, porque tem que reparar os danos. Nós temos que ter todas as medidas, frequentar cursos, se é alcoolemia, frequentar curso de alcoolemia, pensão provisória para crianças que ficaram e que dependem daquele dinheiro, que precisam estudar. O juiz já tem que fixar a pensão de imediato. Então, claro, isso depois que a denúncia está recebida, porque tem que ter o mínimo de prova para que o juiz faça isso. Não é também sair por aí aplicando medidas sem nenhum equilíbrio. Eu fui juiz 15 anos, tudo dentro da legalidade, tudo dentro da prudência, do equilíbrio, mas resposta efetiva. E é um erro grave do presidente da República, na minha visão. Sim. Querer tirar tudo, vai lombada eletrônica, radares, tá liberando tudo. Ao mesmo tempo, é muito séria a questão da indústria da multa, viu, Marcos? Sim. É muito séria, tem lugar que é só mesmo para multar e para arrecadar. Então, é um problema grave a indústria da multa. Ao mesmo tempo, é um problema grave onde tem problema e você deixa o problema e vai matando gente. É conciliar tudo isso. Onde houver abuso de multa, esse administrador público tem que também ser sancionado, claro, né? Então é esse equilíbrio que precisa, mas eu não concordo com a posição do presidente. Não, libera tudo, deixa correr, deixa tudo. Isso aí é morte na certa. Ele está dizendo, vai matando tudo aí que fica tudo certo. Não, tem que respeitar a vida humana. Tem que ter uma coerência. Newton, seja bem-vindo. Você viu que o deputado já levantou várias pautas aqui, vários temas importantes. E com certeza ao longo do programa a gente vai discutir todas elas e gostaríamos de saber exatamente a opinião de todos vocês, né? Newton, essa ONG Não Foi Acidente, seja bem-vindo. Gostaria que você exatamente contasse a sua história de vida. Você foi presidente
Da Jari de Alcoolemia do Detran. Exatamente. São Paulo. Então, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre toda essa experiência que você viveu, infelizmente, né, perdendo um sobrinho no trânsito, e aí partiu, acho que foi a partir daí que você surgiu a ideia de criar essa ONG, né? Seja bem-vindo, querido. Na verdade, eu sempre digo, né, que eu faço parte, não sou um especialista, eu sou um sequelado, e a gente não chama de acidente, a gente chama de crime de trânsito. Acidente é aquilo que não pode ser evitado. Quando alguém mata alguém porque está em alta velocidade, falando no celular, na contramão, com alcoolemia ou outro tipo de droga, lícita ou ilícita, isso não pode ser chamado de acidente. Isso é crime, né? E a gente tem que punir como um crime. Quer dizer, essa efetividade que o deputado está buscando, ela é muito importante, porque as vítimas fatais ou quem ficou sequelado não volta, né? Mas nós temos 50 mil casos todos os anos se repetindo, né? Nós temos um gasto do SUS estimado em 80 bilhões por ano. Quer dizer, nós temos toda uma luta hoje sobre previdência. Se a gente conseguisse morte zero no trânsito, sequelado zero no trânsito, já resolveria quase 50% desse problema. Quer dizer, a vítima, ela para de produzir, ela para de trabalhar, ela para de recolher o INSS, né? E a família tem que começar a receber. Fora os custos, né? Cada sequelado simples custa 100 mil reais. Se vai para um hospital público, um caso que vai para a UTI e vai à morte, a média custa 700 mil reais. A gente podia estar investindo esse dinheiro em saúde nos brasileiros, nos bons cidadãos, não nas vítimas dessas pessoas que acham que o seu prazer de dirigir, como o próprio presidente falou que estava tirando o radar, porque para a pessoa poder resgatar o prazer de dirigir, quem gosta de dirigir correndo, vai num autódromo fechado, né? O prazer de dirigir, o prazer de beber, o prazer de correr, não pode ser aceito pela sociedade como um direito superior ao direito à vida que todo mundo tem, né? E os nossos governantes, quer eles sejam municipais, estaduais ou federais, quem está no Poder Executivo, tem como obrigação tutelar pela vida e pelo conforto dos cidadãos desse país, né? Então, a opinião dele, qualquer que seja, se prefeito, se governador ou presidente, não importa. Ele tem que chamar os especialistas no assunto no mundo para fazer uma política pública de poupar vidas, né? E a Organização Mundial de Saúde, é claro, ela tem pronto, a gente não precisa inventar nada. Slow down, vamos reduzir velocidade, vamos fiscalizar velocidade, não só manter radar, como em vez de fazer radares em pontos, e todo mundo que dirige sabe disso, quem sabe que tem um radar em tal lugar, vem correndo, quando chega o radar diminui, a gente vê a luz de freio acionada, logo depois acelera de novo. Então já existe tecnologia para radar de média. Então fala assim, ó, desse ponto a esse ponto, se a pessoa exceder a velocidade, vai ser autuada. 20 pontos é muita coisa, né? A única coisa que eu discordo, senhor deputado, da indústria de multas. Sim. Claro, existem pegadinhas que talvez não devessem existir, mas a gente até de brincadeira na nossa página, nós temos 1,5 milhão de seguidores na nossa página, aí eu coloquei assim, quando eu era presidente da Jari de Alcoolemia, dicas para não ser multado no trânsito. Tá. Onde é 80, anda 80. Onde tem faixa de pedestre, para. Dia de rodízio, não sai. Né? Dê sinal com a seta. Quer dizer, são simples, aquilo, né? Que já está no Código de Trânsito que as pessoas não respeitam. Não cumprem, né? Quando nós conseguirmos uma lei e efetivamente punir os assassinos, os criminosos, quem está matando ou sequelando outros cidadãos, nós vamos dar uma sinalização clara para a sociedade. Isso não é admissível. O grande problema, o meu sobrinho não vai voltar. Se a assassina dele for presa por 2, 4, 6 ou 20 anos, ele não volta. Mas a gente manda uma mensagem para a sociedade. Quem bebe, corre e mata, e vamos ampliar, fala no celular, está na contramão, enfim, não respeita as normas de trânsito e mata, é punido rigorosamente, tanto no aspecto criminal quanto no aspecto civil. Né? Porque é importante também pegar pelo bolso. Não para quem matou. Não tem dinheiro no mundo que pague uma vida. Mas quando alguém vê nos noticiários que a pessoa A, B ou C que matou outra pessoa foi punida com valor, com peso de força de lei, a pessoa vai pensar 2 vezes e nós temos soluções. Vai beber, pega Uber, pega táxi, motorista da vez, vai a pé, fica em casa bebendo. Né? Nós temos um monte de solução que não visa punir. Né?
visa disciplinar o uso do carro, né, sem pôr as vidas das pessoas em riscos. Eu acho, o único paralelo que eu faço, e o deputado estava falando que não concorda com o presidente, eu também não concordo com o ministro dele que falou assim, se a pessoa está num carro a 60 e se distrai e vai a 80 e 90, desculpe, quem está dirigindo não tem o direito de se distrair. Tem que ter Né? atenção Tem que ter total, atenção, né? porque tem que poupar a vida dela Sim. e a vida de outros. Né? Então não pode. Eu faço uma ligação direta entre essa nova abertura que está pretendendo dar, embora estão falando que ela é inconstitucional, do porte de arma, porque o carro é uma arma. Né? Então, se deixar correr, tirar radar, aumentar para 40 pontos... dando porte de arma. Você está dando porte de arma, você está legalizando que se assassinem pessoas. Né? E isso não pode. Então, eu gostaria que nós não tivéssemos mais nenhuma morte no trânsito. Né? Mas às vezes a gente tem uma ruindade, porque a gente tem uma revolta por ter perdido um ente querido e fala assim, se tiver que perder alguém, que seja de uma dessas pessoas que acha que pode beber e dirigir, que pode correr, porque aí a pessoa vai mudar o ponto de vista dela. Talvez seja na dor que a pessoa se conscientize. Se a pessoa não tem uma consciência, então vamos aplicar a lei, vamos multar, vamos suspender carta. Uma sugestão que eu dei para o deputado é que a suspensão não seja administrativa, porque senão simplesmente dobra o período e dobra o valor. Né? Mas que ela seja judicial. Se pegar a pessoa com a carteira suspensa ou cassada dirigindo, que ela vá presa por desobediência de ordem judicial. E aí nós vamos minimizar muito. O Brasil é signatário do Pacto da ONU há 10 anos para a redução do acidente. O Maio Amarelo veio com isso. O amarelo é uma referência ao sinal de trânsito. Atenção! Em maio, nós vamos gritar para chamar a atenção, mas atenção, a gente precisa 365 dias, 6 horas por ano, enquanto a gente tiver na mão uma arma, seja ela uma bicicleta, uma moto, um carro, um ônibus, um caminhão, tanto faz, uma lancha. Nós temos que saber que aquilo que tem que ser preservado é a vida. Ô, Newton, antes de passar aqui para o Luiz Flávio e apresentá-lo, eu gostaria que você falasse exatamente como é que nasceu a ideia da ONG. Até para que o telespectador entenda, né? O Vitor foi assassinado pela Gabriela Guerreiro Pereira Vitor em era seu julho de sobrinho. 2011. Era seu sobrinho, né? Que era meu sobrinho, tinha 24 anos. 2011. 2011, em julho. Em setembro, a mãe e a irmã, e naquele momento a gente começou um movimento chamando Viva Vitão. O nome dele era Vitor, ele era chamado carinhosamente como Vitão. Em setembro tivemos a mãe e a irmã do Rafael Baltresca, assassinado por outro motorista alcoolizado em frente ao shopping Vila Lobos. Aí eu fui na primeira caminhada que o Rafael propôs, uma semana depois do crime, me apresentei para ele, a gente acabou irmanados na dor. E ele falava assim, não foi acidente, foi crime. Né? E estava o doutor Maurício Januzzi, presidente da Comissão de Trânsito da OAB, ele sugeriu, a gente tem que mudar a lei. Eu sou arquiteto, o Rafael é engenheiro e palestrante, né? Como a gente faz isso? Projeto de lei de iniciativa popular. Então nós começamos a fazer panfletagem em parques, na Avenida Paulista, e isso foi crescendo para o Brasil todo. Nós chegamos a ter 800 mil assinaturas com título de eleitor, nome da mãe, que era válida pelo TRE para a gente poder levar o nosso projeto de lei para o Congresso. Quando a gente tinha 800 mil assinaturas, eu apresentei o projeto para a deputada Keiko Ota, que era deputada federal. E ela abraçou o nosso projeto e levou ao Congresso. A gente quer soluções rápidas, e nem sempre é assim, né? Levou quase 5 anos que o nosso projeto fosse aprovado na Câmara dos Deputados, com muita alteração. Aí ele foi para o Senado voltou à redação que a gente tinha proposto, que a gente pedia de 5 a 8 anos de reclusão, tolerância zero à alcoolemia. A única coisa que não passou na Câmara dos Deputados foi a alcoolemia zero. Né? Quer dizer, mas é um projeto que vale. Hoje a pessoa mata no trânsito, como a pena prevista para crime de trânsito não se discute mais se ele é doloso ou culposo, então não depende da interpretação ao ponto de vista do delegado, a pena prevista é de 5 a 8 anos. Então o delegado pode pedir a prisão preventiva imediata e quem vai numa audiência de custódia determinar, caso seja solto, sob quais condições será solto, é um juiz. Então, já tivemos esse caso agora recente, no Paraná, que um motorista com a esposa filmou um cidadão, se é que pode se chamar assim, num Jaguar,
cambaleando, dirigindo, correndo e em zigue-zague pela estrada. Ele notificou por telefone a Polícia Rodoviária Federal, que achou que era um trote de brincadeira. O carro passou pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, foi para contramão, bateu num Uno, matou 2 e feriu 3, né? Naquele momento, a pessoa, um Jaguar, um carro caríssimo, de altíssimo poder aquisitivo no Paraná, decretou a prisão, porque ele fez o teste do bafômetro e ele estava mais de 3 vezes acima do limite. Ele está preso até hoje. Claro, em algum momento talvez ele seja liberado para responder em liberdade, mas já são 2 meses preso, né, numa penitenciária. Sim. Então a gente acredita assim, que a nossa lei foi um degrau. Está A do evoluindo. deputado que tomara... A gente vai discorrer mais sobre esse projeto vai- de lei que, quiçá, se transforme realmente numa lei para que realmente essas pessoas, esses criminosos, sejam de fato punidos, né? A grande lei que a gente espera que tenha não Sim. precisa ser uma lei com outorga do Congresso. Claro. Tinha que ser uma lei de cada cidadão brasileiro. Essa seria É a lei melhor, do respeito ao próximo, da cidadania, do direito à vida. É essa lei que o dia que a gente tiver, não só crime de trânsito, No geral. No geral, a educação a gente como vai um todo dos brasileiros, a né? gente vai ter um país melhor. Com certeza. Luiz Flávio, muito obrigado pela gentileza. Muito grato mesmo. 20 anos de perito criminal. Sim. Como é que você administrou? Você deve ter visto de tudo na sua vida em relação a grandes acidentes, já que essa foi a sua grande especialidade, né? E eu queria que você fizesse aí um resumo de tudo que você já ouviu aí de assuntos importantes que a gente vai discorrer durante o programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Dos milhares de casos de atendimento de acidente de trânsito na capital de São Paulo, raríssimo foi aquele em que a gente poderia considerar como um acidente. Porque, via de regra, a imprudência é o fator preponderante para a ocorrência do acidente de trânsito. Então, você tem inúmeras situações em que seria facilmente evitável o acidente, né? Com práticas comuns, simples, Sim. que não ocorrem exatamente pela imprudência. Essa imprudência, no meu entendimento, passa também pela certeza de impunidade. Porque todo o escopo legal que nós temos hoje em relação à matéria acidente de trânsito é bom. Sim. Mas a efetividade da aplicação dessas normas é totalmente ineficaz. Quer dizer, a situação da carteira com os 20 pontos apreendida ou suspensa. Tá. Quer dizer, a pessoa vai continuar dirigindo. Nós não temos instrumentos... Não temos uma fiscalização de fato, não, Uma Luiz? fiscalização de fato. E cidades, por exemplo, Sim. como São Paulo, vamos dizer assim, que tem um sistema de detecção de veículos por meio de monitoramento eletrônico, o chamado Detecta. Claro. Se você fizer uma operação de tal forma que o CPF da pessoa e o CPF do proprietário do veículo sejam cruzados num determinado momento, o veículo vai ser detectado. A probabilidade do condutor daquele veículo detectado ser exatamente aquele que está com a sua habilitação suspensa é muito grande. Então, é fundamental que nós tenhamos a efetividade da aplicação da lei, porque o acidente de trânsito não só é um problema social que Sim. decepa vidas, que traz um trauma a famílias, mas é também um problema de saúde pública, porque os custos e a ocupação de leito, que é muito grave, nós já não temos São altíssimos, leitos hospitalares, mas e a ocupação de leitos é muito grande por um período muito expressivo. Luiz, me chamou a atenção quando eu estava estudando sobre o tema, me aprofundando um pouco mais sobre os números, né? Que aqui em São Paulo, mais de 80% das mortes é entre pedestres e motos. Por que isso acontece? Veja, o problema, creio que é do senso comum, Sim. o problema da moto em termos de trafegar no corredor. Tá? Nós temos essa situação que foi objeto de alteração do Código, então chamado Nacional de Trânsito de 68, que determinava expressamente
que a moto deveria trafegar na faixa da direita junto ao meio-fio. Era expresso. Tá? Para a mudança do Código de Trânsito Brasileiro de 77, que retirou essa forma expressa da lei. Entretanto, coloca regras de condução, que, se levada em consideração, não permitiria que a moto trafegasse no corredor. Tá. Quer dizer, agora, a implantação ou a fiscalização desta norma em relação às motos não ocorre. Sim. Então, você tem uma situação muito grave, porque mais de 35% das mortes do total e dos acidentes, de uma forma geral, são relacionados com motocicleta, e você não vê em lugar nenhum que tenha um trânsito normal, vamos chamar assim, não vamos falar da Índia, né? Por exemplo, Roma. Tá. O que nós temos de veículos de duas rodas trafegando é incrível. Sim. Tá? E você não vê um veículo trafegando, ultrapassando ou trafegando no corredor de veículos. Tá. Quer dizer, então, é cultural, e aí, se entrarmos neste ponto, é fundamental a reciclagem. Né? O Código de Trânsito é de 77, tivemos diversas inserções, né? Mas é fundamental uma análise mais profunda e se buscar efetivamente o cumprimento da norma. Porque se o infrator da lei de trânsito tiver consciência de que, infringindo a lei, vai ser efetivamente punido, e aí, é como foi colocado, não é pelo amor, será pela dor, né? Ele vai ter que dar um jeito na vida. Porque certamente ele não vai mais dirigir. Com certeza. Então, é fundamental nesse sentido. Eu quero pegar esse mote aí, esse que você falou, cumprir a norma. Deputado, o senhor foi juiz. Já quando o juiz, já querendo ganhar as eleições e ser um deputado federal para representar o povo efetivamente, o senhor já tinha essa ideia, essa era a sua bandeira, em construir aí uma lei, um projeto de lei que vai virar lei, tomara, para que realmente possa ser por isso, possa diminuir a dor de tanta família? O senhor já tinha isso de uma forma muito convicta? Sim, já tinha. Foi programa de campanha, eu falei isso em muitos lugares, embora o ponto central da minha campanha toda foi o combate à corrupção. Mas, paralelamente, eu cuidei desse tema trânsito e agora estou cuidando dele dentro da Câmara dos Deputados. Já temos até relator já para ir para a CCJ, eu faço parte da CCJ. Então, isto deve ser relatado com urgência e o presidente da Casa, o Rodrigo Maia, disse que realmente seria de alto interesse dele e da Casa aprovar isso ainda em maio, tendo em conta que estamos vivendo o Maio Amarelo. Até que ponto o senhor, sendo juiz, o ajudou nessa formulação? Sim. Nessa construção? Isso. A questão ser juiz ajuda muito, que você tem a parte prática, né? Mas eu acho que mais que isso, como dizia o Newton partiu de uma premissa e que eu vejo como muito adequada, é sensibilidade para um problema grave. Claro. É um problema grave, é um problema nacional, é muito difícil você achar uma família que não tenha tido um parente, um conhecido próximo que já não foi vítima de acidente, porque afinal, nesses últimos 25 anos, nós já matamos 1.200.000 pessoas no trânsito brasileiro. Leia-se, é muita gente aí que é morta. Então, é um problema grave e também econômico. Se você não encarar o problema do ponto de vista humano, de sensibilidade, de respeito a outra pessoa e de ética, vai para o problema então econômico, porque o Observatório Nacional do Trânsito fala em gastos imediatos após os acidentes de 51 bi. É muito. O Newton mencionou agora 80 bi. Pô, isto é top. De cada 10 que estão na UTI, 6 são por causa de trânsito. Leia, as UTIs estão entupidas de gente por causa do trânsito.
As pessoas têm os prazeres dela, como mencionou agora o governo Bolsonaro, tem que respeitar os prazeres da pessoa, de dirigir, de beber, de rir, de falar no telefone. Sim, mas com responsabilidade. Você tem que saber que esse seu prazer vai te custar muito caro em seguida, né? E essas coisas todas têm que ser imediatas. Por isso a nossa sugestão de lei, que a aplicação de medidas cautelares já, é no comecinho ali, abriu o processo, o juiz já diz, olha, vou te impor as seguintes condições. Nós estamos relacionando lá umas 15, o juiz pode escolher, aplica 5, aplica 6, aplica 7, mas uma coisa importante, por exemplo, é que são os alimentos provisionais, alimentos provisórios. Tem que pagar logo a pensão, sobrou criança ali, a criança perdeu o pai ou perdeu a mãe, tem que estudar essa criança. Senão agora acabou, a família perde a questão econômica e muitas vezes as crianças ficam perdidas, até abandonadas. Então não pode, nós temos que ser responsáveis. É uma era de alta velocidade, é uma era de internet, de alta conectividade, estamos conectados o tempo todo, também tem que ser uma era de responsabilidade. O humano, para conviver, tem que ser responsável, respeito ao próximo. Deputado, no momento que o senhor cria esse projeto de lei que pode se transformar numa lei e que vai ajudar muitas pessoas, e creio eu, depois eu gostaria de saber a opinião de vocês, você falou, a mão pesada da lei, ela deve ajudar, ou deve pelo menos coibir ou inibir também os chamados criminosos do volante. Com essa articulação do governo federal em liberar lombadas eletrônicas, a velocidade, não tem um radar, não vem meio que na contramão do projeto que o senhor está construindo? Está na contramão e é por isso que vai causar desastre. É por isso. Essas providências de flexibilidade, de pontos, de tirar radares. Uma juíza foi lá e determinou o seguinte, não vai tirar coisa nenhuma, e não tirou até agora nenhum radar. Tá. A juíza fez correto, e a juíza ainda disse uma coisa importantíssima, não tem que ninguém, nem presidente, ter o direito de ficar determinando coisas sem estudos técnicos. Dá estudos, o Newton enfatizou isso há poucas horas. Dá estudo, mostra tecnicamente. E aí ele não tem razão. E a prova disso tudo são as mortes em São Paulo. Na hora que liberou a velocidade no trânsito de São Paulo, em 2017 subiu o número de mortes. Estava bem, estava contido, de repente liberou. Então está provado, alta velocidade mata. E se você não tem o devido cuidado. Agora, anda dentro da lei. A lei já permite 60, 70. Hoje, tem várias cidades na Europa que não pode andar mais que 40. Sim. Várias cidades. Pontevedra, na Espanha, por exemplo, é o maior exemplo hoje. Já faz 6, 7 anos que não tem mais morte no trânsito. É uma cidade com 60, 70 mil pessoas, não tem uma morte mais no trânsito. Só que está tudo limitado, é 40, em lugares de alta velocidade é 50. Acabou. Você sabe que velocidade mata. Legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, no retorno, eu quero exatamente pegar esse gancho do deputado sobre velocidade. Se isso, de certa forma, ou realmente esse seria aí o grande eixo, ou a principal vinculação em relação ao número de acidentes e se isso de fato pode realmente ajudar a diminuir aí, o que se mata no trânsito, não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo todo, tá? A gente vai para um rápido intervalo, o programa em discussão volta já, não sai daí. De volta com o programa em discussão, falando sobre o Maio Amarelo, que há 6 anos vem fazendo um alerta em relação ao alto índice de mortes e feridos no trânsito do mundo. Estou recebendo com muito prazer Luiz Flávio Gomes, que é deputado federal por São Paulo, jurista e doutor em Direito Penal. Newton Gurman, idealizador da ONG Não Foi Acidente, e também recebo com muito carinho o doutor Luiz Antônio Santos de Oliveira, que é advogado, perito criminal e especialista em acidente de trânsito. Bom, meus amigos, no final o deputado ele puxou um assunto sobre velocidade e eu disse que no retorno a gente ia discutir mais porque realmente é um tema que mexe com a cabeça de todo mundo, né? No momento que o deputado cria um projeto de lei para, de forma efetiva, combater isso,
o governo federal vem e libera lombadas, libera, enfim, uma série de radares eletrônicos que vai permitir exatamente que as pessoas, né, possam evoluir aí na velocidade. Hilton, velocidade, o que você pensa a respeito? Nós tivemos agora, no início de janeiro, a liberação com um pouco mais de velocidade nas marginais aqui na capital paulista, enfim, qual é o teu pensamento em relação a isso? Aumento de velocidade, diminuição da velocidade, realmente isso causa impacto de que maneira na sua visão? Veja, eu, além de idealizador da ONG, sou arquiteto e urbanista, né? Tá. Mas eu acho assim, existem estudos no mundo inteiro, né? Nós temos números absurdos, 60 mil mortes por ano, o mundo contabiliza mais de 1 bilhão. Então, o mundo inteiro tem um esforço. O Brasil é signatário de um pacto na ONU para que em 10 anos a gente reduzisse o número de mortes no trânsito em 50%. Né? Uma das diretrizes, e a Organização Mundial de Saúde que faz isso, a Bloomberg tem uma campanha, um trabalho muito bonito em relação a isso, é o slowdown, vamos diminuir a velocidade. Antes de qualquer comentário, quero deixar claro, o movimento ele é político, ele não é partidário. Né? O nosso partido é o partido único da vida, a gente quer preservar vidas. Né? E todo mundo achava que um dos locais mais difíceis de se conseguir uma redução substancial no número de vítimas de trânsito seria São Paulo, pelo número de carros, número de pessoas, da grandiosidade da cidade, e com atitudes simples, mas porém corajosas, nós tivemos em São Paulo uma redução próxima dos 50% em 6 meses. Como? Reduzindo velocidade na cidade inteira, zonas tranquilas, reduzindo velocidade na marginal, né? Aumentando o tempo de faixa de segurança para que uma pessoa de idade possa atravessar a rua. Quer dizer, foram várias atitudes. Quando houve uma mudança de governo, se voltou a velocidade e se aumentou o número de mortes em 25%. E eu fico escutando em noticiário, era um bêbado que estava na marginal, era um ciclista que estava onde ele não devia estar. Eram pessoas. Né? E a 90 por hora, você não tem tempo hábil de brecar ou desviar. Se você tentar fazer isso, talvez você bata em outro carro, vai ter outro tipo de crime de trânsito. Né? Então isso, nós estamos andando na contramão da história. E agora esse novo governo dizendo que quer aumentar a pontuação para 40 pontos, quer cancelar radar, isso está indo de marcha ré para que o mundo caminha. E o mundo caminha para preservar vidas. A Suécia tem um programa de carros que eles querem 0 mortes no trânsito. Os carros têm que ter equipamento que a pessoa sopra, se estiver alcoolizado ele não vai ligar. Se a pessoa tiver com o olho que está cansada, com sono, o carro desliga. Né? Quer dizer, nenhuma morte pode ser aceita. A gente tem os cidadãos, os governantes, os deputados, todo mundo se voltar nesse sentido. Uma das formas é acabar com a impunidade, porque quem já morreu, quem já matou, não volta. Eu sempre falo nas minhas palestras que o nosso movimento ele tem sentido de existir até 1 segundo antes do crime de trânsito. Depois que teve o crime, não adianta mais. Ele pode buscar uma punição. Então, o que a gente precisa é justamente disso. E cobrar que as pessoas tenham decisões técnicas. Não pode, com achismo. Não, eu acho que se a pessoa quiser ter o prazer de dirigir, se ela quiser ter o prazer de atirar com um carro ou com um revólver, ela pode. Não pode, porque tem o direito do outro, que é o que todos os governantes têm que tutelar. Interlagos está aí, à disposição de todos eles. É o que eu digo. Doutor Luiz Antônio, o Brasil aparece em 5º lugar entre os países que mais matam, né, no trânsito, recordista. Vai ficar atrás aí da Índia, por questões óbvias, né? País populoso, China também, Estados Unidos e Rússia, seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito e por aí vai. Aqui em São Paulo especificamente, o trânsito mata mais do que homicídios. Qual que é a sua visão? O que dá para se fazer? Dá para se fazer uma relação com a velocidade, com o índice de velocidade nas nossas vias? E nós temos vias, né? Para quem é fora de São Paulo, nós temos aí uma via extensa da Marginal Tietê, uma via extensa da Marginal de Pinheiros e também temos aí o Rodoanel. Queria que o senhor traçasse esse paralelo, por gentileza. Antes de formar em Direito, eu me formei em Engenharia. Sim. Velocidade é uma grandeza física. Tá? E não tem meio termo.
nós temos, e cientificamente chama-se tempo de PF, que é o tempo de reação do ser humano. Tá? Entre você no volante do veículo, verificar uma situação emergencial, certo? Processá-la e tomar as providências para evitar o que lhe apareceu repentinamente à frente, gira em torno, para uma pessoa normal, meia-idade, em torno de 3 segundos, 2 e pouco. É pouco tempo de reação. Se você estiver a uma velocidade de 60, 80, 100 km por hora, esses 2, 3 segundos te projetaram a 40, 30 metros. Já era, você não evita. Sim. Então, a velocidade te impõe uma grandeza de inevitabilidade. Uma curva é projetada para uma velocidade máxima de curva, tá? Por alguns parâmetros físicos. Tá? Coloque o melhor piloto de Fórmula 1 num carro normal. Se ele ingressar na curva, certo? Na velocidade superior àquela para a qual a curva foi projetada, ele vai sair da curva. Quer dizer, ele pode, pela habilidade, corrigir a saída de curva. Tá? Mas isso é uma prática objetiva de um profissional voltado a isto. Então, velocidade impõe limites. Limites de percepção e limites de condutibilidade em relação ao traçado da pista. Quer dizer, então, para reduzir a incidência de acidentes, dentre outros parâmetros, porque é uma situação muito complexa, tá? Mas, com certeza, o maior evento é velocidade, porque dela você virá refém. Refém em termos físicos, em termos matemáticos. E não tem como tentar mudar as leis de Newton, por exemplo. Não tem como. Não né? tem como. Alguns já tentaram. Não, mas tentaram, né? O senhor teve experiência de outros países também, de alguns modais fora do estado de São Paulo? O senhor viveu essa experiência? Veja, a forma de se conduzir veículos em outros países é totalmente diferente, porque lá você tem a certeza de que se você não conduzir da forma que deve ser ou da forma em que a legislação lhe permite, certamente você será punido. A punição e a efetividade da punição é grande. E, por outro lado, nós temos o quê? Conscientização, educação de trânsito. Então, a educação de trânsito é muito importante. Eu defendo a necessidade de reciclagens. Quer dizer, a pessoa foi habilitada há 20, 30, 10 anos. Não que ela desaprendeu a dirigir, tá? Mas existem novas configurações de veículos, novas configurações de leito carroçável e, principalmente, novas formas de ver a vida. Sim. Lá na elaboração do Código de Trânsito, em 77, celular inexistia. Pois é. Quer dizer, hoje você tem isto muito mais na vida das pessoas e dos condutores do que o condutor embriagado. É muito mais impactante do que É muito mais impactante, tá? Não que os dois não sejam problemáticos, mas hoje você tem a distração acidentes, maior, né? Você tem acidentes muito mais, em questão de números, voltados à desatenção por conta de celular, tá? Do que aqueles produzidos por alcoolemia. Sim. São duas coisas distintas, importantes, mas que é necessária uma visão nova acerca da legislação. Não apenas inserções de alterações, mas uma visão mais ampla do contexto como um todo. E acaba se tornando viciante. Gente, se estiver andando aí, deixa o celular do lado, desliga, põe no vibrador, desliga, põe no automático, sei lá, mas não veja, não queira lá querer saber do Instagram, de quem mandou o WhatsApp, não, deputado. O doutor Luiz falou uma coisa que me impactou aqui em relação, que eu acho que vem também confirmar exatamente essa certeza de que
muito provavelmente a grande maioria da população queira que esse projeto de lei do senhor seja aprovado exatamente em relação às punições. Agora, o doutor Luiz disse o seguinte, quer dizer, se não houver educação caminhando, né, junto, fica difícil, quer dizer, você tem a punição, mas você não tem uma educação na ponta, né? Aí nós vamos falar o quê? De políticas públicas. Esse é o seu entendimento também, deputado? Um problema tão grave quanto este, que mata 40, 50 mil pessoas no Brasil por ano, isso tem que ser prioridade número 0 de qualquer país decente. É prioridade número 0. Isso aqui é vida humana que está em jogo, vamos evitar. Mas a questão toda envolve várias etapas. Educação é muito relevante, isso não há dúvida nenhuma. A criança tem que aprender ali, respeitar as pessoas, respeitar o trânsito ali desde criança. Porém, talvez tem que falar na engenharia. Engenharia dos carros. Engenharia dos carros no Brasil. Os carros são muito mal no Brasil, não tem segurança. Comparado com a Europa, nossos carros são muito frágeis. Tá? Então tem que ter algumas coisas de engenharia de carro para melhorar, tornar o carro mais seguro. Engenharia de estradas, de sinalizações em lugares. Aqui no Brasil, em vez de você acabar com o problema de um local muito mortífero, você coloca a placa, aqui se mata muita gente. Não é isto que nós queremos. Nós queremos também gestores públicos responsáveis. Eu já penso agora, estou pensando já numa crime, num determinado delito, para gestor público que tem as estatísticas na mão, sabe que vai morrer gente e não faz a devida sinalização. Então ele é negligente, ele tem que ser responsabilizado por essas mortes. Corresponsável, né? Corresponsável, o gestor público tem que ser corresponsável, né? São providências a serem tomadas. Depois, a conscientização, já falava aqui Luiz Antônio, depois fiscalização. Tem 1000 maneiras de fiscalizar, não é só por radar, não é só por lombada eletrônica. Hoje, por exemplo, estamos com um problema gravíssimo de desemprego. Se tivéssemos um programa de voluntariado treinado para estar nas estradas orientando e tudo, evitaríamos muita morte. Então é possível fiscalizar de maneira mais correta. Depois, primeiros socorros. O Brasil tem um dos sistemas piores de primeiros socorros. E depois chega a punição. E a punição, se não for rápida, se não for certa, todo mundo acha que o Brasil, as coisas não funcionam, ainda você não gera o efeito preventivo. Então é isto. Tem todo o escalonamento direitinho. Quem cumpriu tudo isso daqui? Europa, desde 2010, quando saiu o programa de 10 anos para diminuir pela metade, a Europa já alcançou. Sim. Tá. Já diminuiu pela metade. De 56 mil mortes, já caiu para 27 mil mortes na Europa. Toda a Europa. Porque segue a tarefa de casa. Siga o que manda os técnicos, Pronto. Seguiu, já diminuiu pela metade o número de mortes. E por falar em seguir, nós falamos aqui de cumprir normas, cumprir regras, cumprir leis. Por que aqui no Brasil é tão difícil que a gente consiga isso na sua efetividade, deputado? Isso porque começa pelo próprio exemplo dos pais e em casa. O pai fala X para o filho, não faça isso, senão vou te pegar. Qualquer coisa. Depois também flexibiliza. Nós não temos uma cultura de ser responsável e cumprir as sanções que estão previstas. Ao contrário, a nossa cultura, em virtude da nossa história, é uma cultura de perdão. Então nós somos muito flexíveis, somos muito coniventes, muito perdão. Não é que não deva existir perdão. Tem coisas que dá para perdoar. Um pai que mata um filho num acidente. Como é que eu não vou perdoar esse pai? Ele foi negligente, ele teve a culpa, porém, eu vou ainda tacar uma pena em cima deste pai que matou o filho ou o neto? Não, calma, tem coisas que dá para perdoar, mas nossa cultura é de um perdão generalizado para tudo. Aí vira bagunça, vira uma falta de... A lei às vezes existe, mas não se aplica. Newton, deixa eu te falar, até uma curiosidade minha, gostaria de saber da sua opinião. Vem aí uma nova geração de carros híbridos e também carros elétricos. O deputado falou que realmente os nossos carros, e de fato, realmente estão muito atrasados, né? E não tão adaptáveis, realmente, até porque as nossas ruas e estradas também são esburacadas, enfim. Não são como nível europeu, nível americano, o senhor sabe bem disso, né, doutor? Você acredita que
essa nova geração, de repente, por alguma maneira, possa diminuir aí o índice de acidentes? O que você pensa? Existe tecnologia para prevenção de acidente. É uma questão de ser prioridade e que a indústria nacional de carros faz carros que são exportados para a Europa, com outros acessórios que para a gente não são disponibilizados. Eu queria fazer 2 comentários. Um é, quando eu tirei carta, os carros não saíam com cinto de segurança de fábrica. Quando isso virou lei, eu tinha um Fusca, eu tinha que fazer um furo para pôr um cinto de segurança, porque não tinha. E tinha aquele cinto de segurança na barriga, né? Não tinha nem esse, né? Depois, né? Veio depois. Depois virou uma exigência, mas não vai pegar a lei. Hoje em dia, grande parte usa o cinto de segurança. Já virou costume, né? Outro comentário, 2 comentários que eu queria fazer. Um em relação à velocidade. É importante que fique claro que quem coloca a placa aqui em tal via, o limite é 40, é 50 ou é 60, na estrada é 80 ou é 100, são técnicos, são engenheiros. E eles vão ter vários critérios. Eles têm que pôr uma velocidade, se esteja seco, se esteja chovendo. Se o cara tem uma Brasília muito velha, uma BMW, né? Porque todos esses carros vão transitar por essa estrada, né? Então, às vezes em conversa de amigos, eu tenho perdido muitos amigos ultimamente, porque a pessoa fala assim, não, eu acho que na Marginal 80 quilômetros está bom. Eu falo assim, você estudou aonde? Né? Você é médico, você é psicólogo, você não é engenheiro de trânsito. Quem colocou que segurança é 50 e 60 são técnicos, eles têm estudo para falar isso. E outra coisa que eu acho que a gente não tocou ainda nesse ponto, e é gravíssimo, que se a gente tem 50 mil mortos, a nossa ONG fala que não são 50 mil. É mais. São 60 mil. Por quê? Porque quem não morre, o Vitor, não faz parte das estatísticas de mortes por álcool no trânsito e acidente. Por quê? Porque ele ficou 5 dias em coma até ter morte cerebral diagnosticada, então ele não entra nessa estatística. Na causa mortes dele está múltipla fratura craniana, não tá. Então, os números mentem. O pessoal fala que o DPVAT, no ano que falaram que eram 47 mil mortes, o DPVAT tinha indenizado 60 mil por mortes. Então, cadê o erro? Não é que se faz propositadamente, é que a gente tem que seguir desde o momento do crime ou acidente, como erroneamente no meu entender chamam, até ver se essa pessoa ficou com sequela, se ela morreu depois de 1 mês, 2 meses ou 1 ano. E um número que eu acho também gravíssimo. Para 50, uma morte seria inaceitável. 50 mil, 60 mil, muito mais. Agora, para esses 50 ou 60 mil, nós temos de 300 a 400 mil sequelados, que vão precisar que a mãe, que a esposa, que o marido deixe de trabalhar para cuidar dele, porque ele vai ficar com dificuldade de mobilidade, numa cama, né? Então isso é tão grave. Eu não ousaria usar a expressão que são só 50 mil, porque esse número é um absurdo. Nós falamos que em São Paulo são 800 e tantas pessoas que morrem por ano. A Austrália, na década de 90, a TAC, né, que opera o trânsito lá, fez uma campanha super violenta, porque na Austrália inteira morriam 700 por ano. Sim. Então, é uma campanha, tem até no nosso site, quem quiser olhar, nãofoiacidente.org, a gente coloca isso. E toda essa discussão, a ONG também, a gente fez um longa-metragem, a gente tem um livro que a gente leva para os adolescentes para discutir essa questão de cidadania. Porque eu vejo no jovem, eu falo isso nas minhas palestras, nós temos que mudar um paradigma. A gente sempre fala que a gente tem que aprender com os mais velhos. A minha geração, do ponto de vista principalmente de condução de veículo, ela é estragada. Não tinha cinto de segurança, achava que velocidade, a gente ia na velocidade que achava, não existia radar ainda, né? Sim. Nada disso. Então eu falo para esse jovem, vocês vão ser a mudança. Vocês têm que falar. Foi um cara lá na minha escola, pai, explicou isso. Na hora que seu pai estiver bebendo uma cerveja no almoço de domingo, não pega o carro depois de beber. A gente precisa que essa nova geração seja a mudança, né? E eu acho que esse processo vai levar anos. Nós fizemos uma lei, tomara que a lei do deputado passe, tomara que tantas outras leis que busquem garantir segurança passem, para que a gente tenha menos mortes e menos familiares sequelados por esses crimes de trânsito. E não é punição, realmente é para preservar as vidas, né? Você falou em jovens, tem aqui um dado do Infociga do estado de São Paulo, quase 80%, 79,9% das vítimas são homens e 26% jovens com idade entre 18 e 29 anos. É um dado... Também dizem que é de quinta, sexta e sábado.
De quinta o maior número de mortes é quinta, exatamente. sexta e sábado. Os acidentes fatais geralmente são aqui, ó. Também se verifica uma concentração de ocorrências à noite e durante a madrugada, em um período que corresponde a quase 53% dos acidentes fatais. Quer dizer, durante a madrugada, durante a noite, eu acho que aí se implica realmente a bebida alcoólica, doutor, que aí realmente... E a velocidade. E a velocidade. Agora, eu queria pegar um gancho em relação à colocação feita de que perdi muitos amigos por conta... Sim. Passa também, no meu entendimento, a descrença da sociedade em relação à competência dos órgãos públicos em determinar as normas. Aquele que fala, não, eu acho que na Marginal 80 está bom, é porque não confia que houve um profissional de engenharia de tráfego que delimitou aquela velocidade por conta de características da via pública, no sentido de que, se for além disto, vai ter problema. Então, esta relação administração pública, Estado, órgãos de trânsito, com o condutor, talvez esteja tão desgastada, tá, que gera exatamente situações desse tipo. Eu vou andar a 80 onde pode 60 porque eu não confio em quem colocou o 60 lá como uma pessoa competente para fazê-lo. Né? Então, acho que autoridade, o resgate, talvez, desta dualidade, administração como órgão efetivamente competente para, tá? E levando o condutor a respeitá-la também por saber desta competência técnica, é fundamental ser resgatada. Legal. Deputado, qual seria o modelo ideal na nossa forma de viver em relação às leis de trânsito, a gente tentar diminuir, além do seu projeto de lei? Como eu disse, na contramão, o governo federal vem e acaba liberando... Existe, até antes de eu colocar o seu pensamento, existe já uma movimentação entre os parlamentares em relação a essa possível liberação? Muita oposição. Nós vamos... Importante nós sabermos disso. Nós vamos trabalhar dentro do parlamento para que essas medidas que estão sugerindo, que estão querendo tomar no trânsito, que nós entendemos que é totalmente equivocadas, nós vamos tentar derrubar. Sim. Se for por decreto, nós vamos tentar derrubar no próprio parlamento e depois terão medidas judiciais vai derrubando. Como a juíza agora disse, o Bolsonaro mandou tirar os radares. Não vai tirar coisa nenhuma, porque você tem que apresentar estudos técnicos, senão não vai tirar. Então, correto, a juíza já está tomando essas providências. O balanço que a gente faz é a questão de ética. Ética é o quê? Respeito. Ser ético é respeitar o próximo, respeitar a natureza, respeitar os animais e respeitar o bom uso da tecnologia. Então, respeitar o bom uso de um carro. Você é um ético. Se você vai direitinho, cumpre as placas e tal. E aqui tem uma diferença legal para a gente tentar passar para as pessoas. Mudança de comportamento e mudança de atitude. A diferença dessas duas coisas. Então, vamos lá. Na mudança de comportamento, você está dirigindo teu carro a 90 por hora e tem uma placa de 50. Ao lado da placa tem um guarda com a caneta na mão. Você olha para o guarda, olha para a placa e diz, você é multado. Você muda de comportamento na hora. Você estava 90, você já passa 50 direitinho. Isso é mudar o comportamento. É uma coisa positiva no nosso dia a dia? Já é positivo. Afinal, você já está respeitando a norma, respeitando a placa. O legal, no entanto, é mudar de atitude. Isso. É diferente de mudar de comportamento. Quando é que você muda de atitude? Atitude de vida, de ética, de respeito à vida. Quando não tem guarda, não tem nada. Você vê a placa e você, por você mesmo... Sua consciência, né? Sua consciência diz, eu vou respeitar. Agora Ótimo. você mudou de atitude. Isso é o que é uma convivência humana. Então, para onde que nós vamos? O dia que chegar aí. Então, tem que ensinar tudo isso nas escolas, fora das escolas. Todo mundo tem que ter essas lições de ética. Por isso que eu sou favorável a uma educação de período integral o dia todo. E a União tem que pagar, claro, porque é aí que você vai ensinar regras básicas de convivência. Os pais ajudam na educação, a escola também ajuda. Aí você tem uma convivência pacífica. Do contrário,
é essa matança que a gente vê por tudo, essa mentalidade de matança, mentalidade de mortes, de destruir pessoas, não tem fiscalização, pode correr. Que é isso? Isso é coisa de quinto mundo. Legal. Newton, a gente está chegando ao final. Queria também saber de sua opinião, suas últimas considerações, quiser falar sobre a ONG. Vou pegar o gancho Do deputado e falar assim, quando nós começamos o movimento Viva Vitão, antes de virar Não Foi Acidente, a gente fazia o slogan e panfletava a cidade. Eu vou até virar, porque está aqui nas minhas costas, não espere perder um amigo para mudar a sua atitude no trânsito. O que a gente mudou agora é que não é só no trânsito, é na vida. Né? Você precisa respeitar também a natureza, você precisa respeitar o próximo, não só no trânsito. Eu acho assim, existe muita gente competente. Queria pegar o gancho também do que ele falou assim. Ótimo. O CET de São Paulo é maravilhoso, ele tem técnicos maravilhosos. Né? Quer dizer, o que não pode a pessoa com achismo, quer seja o meu amigo pedagogo, que veio me falar que ele achava que podia 80, ele não tem base teórica nenhuma para falar isso, como o presidente da República que fala assim, não, o prazer de dirigir, então eu acho que tem que tirar o radar. Ou o ministro que fala assim, se a pessoa se distrai e vai a 80 ou 90 por hora no lugar de 60. Isso é inadmissível. Esses técnicos competentes que nós temos, põe qual que é o limite de segurança, qualquer que seja o carro, tem que ser respeitado. Então, a educação, vamos mudar esse jovem para que 10 ou 20 anos a gente tenha uma outra cultura de cidadania e de trânsito. E vamos punir esses que não estão respeitando, não só os que matam, porque a pessoa que bebe e corre, talvez dê sorte que não mate naquele dia, mas na semana seguinte ele vai repetir o erro e talvez mate. Então, a gente precisa mudar isso com educação, com conversa, com lei, com aplicabilidade da lei, com leis menos permissivas, né? E que a gente consiga que o cidadão, aquele que não tiver consciência que tem que respeitar a própria vida e a do outro, que tenha medo que vai ser punido. Tá bom. Doutor Luiz, suas últimas considerações e agradecendo a sua presença também. Muito obrigado. Eu agradeço. Como foi colocado, eu acho que são os dois vieses. A educação, que é algo que vai uma geração aí para se mudar essa cultura, e a aplicação efetiva da lei, desde a menor infração, tá, até a aplicação de uma pena restritiva de liberdade, restritiva de direitos. O que não pode é o condutor, infrator, ter a certeza da impunidade, porque isto só serve para alimentar a saga de continuar cometendo a infração, até o dia em que acontece um problema e, enfim, acaba com a família, enfim. Com certeza. Então, muito obrigado, deputado. Grande abraço, bom retorno para Brasília, sucesso na empreitada lá. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até esse exato momento. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua importante audiência. Se você quiser rever este programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau. Vale a pena. Eu tô com a situação.